tem acompanhado que nos últimos dias, depois daquele crime, que foi um crime que aconteceu nos Estados Unidos, onde policiais brancos mataram um homem negro. Ele era suspeito de ter comprado cigarros com uma nota de $20 falsa. Esse homem foi morto e um laudo contratado pela família desse homem foi justamente que ele acabou sendo morto por asfixia. Um policial colocou o joelho sobre o pescoço dele, inclusive. Depois dessa situação, diversos atos, muitas manifestações tomaram conta dos Estados Unidos e outros países do mundo também. Isso tem acontecido aqui no Brasil também. O caso que vamos mostrar para você foi registrado em Curitiba. Aconteceu ontem. Um ato que era para ser contra a violência acabou que se tornou extremamente violento. Acompanhe na reportagem. O tamanho das pedras usadas pelos vândalos impressiona. Eles quebraram os vidros de pelo menos 2 agências bancárias, do Fórum Civil, da Junta Comercial e deste shopping. Estações tubo e pontos de ônibus foram depredados e o Palácio Iguaçu pichado. Este comerciante, dono de uma banquinha, ficou revoltado com o vandalismo. Olha, realmente é lamentável, né, a situação de um ato que seria anti-violência e o pessoal cometer violência contra o patrimônio público, contra o patrimônio privado. A gente, nesse momento tão difícil, né, no momento que a gente já vem nessa crise econômica, a gente tem mais esse prejuízo agora para poder continuar trabalhando. O protesto, organizado pelas redes sociais com o slogan "Vidas Negras Importam", começou no final da tarde desta segunda-feira nas escadarias do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, na Praça Santos Andrade. Logo depois, os manifestantes seguiram em passeata pelo centro cívico e, no caminho, as ações se tornaram violentas. Segundo a Polícia Militar, para conter a quebradeira, foram necessárias bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Tivemos que aguardar até o momento aí onde não poderia ter mais tolerância, porque tanto as pessoas de bem que estavam em via pública estavam sendo incomodados, patrimônio público estava sendo danificado, patrimônio privado. Da mesma maneira que eles foram crescendo, a gente foi tendo que ir implementando o policiamento, totalizando aqui de 150 a 200 policiais nessa operação. A bandeira do Brasil, que estava hasteada a meio mastro por conta da morte de 3 funcionários públicos estaduais em um acidente de trânsito, foi arrancada e queimada. A limpeza começou ainda durante a noite no Palácio Iguaçu e foi reforçada em toda a região na manhã desta terça-feira. Em nota, os organizadores do protesto alegam que a confusão foi provocada por pessoas infiltradas. Um policial militar ficou ferido e 8 pessoas foram presas. Para o COP, são 8 presos encaminhados para o COP, inclusive um deles estava com um bom pedaço da bandeira nacional que foi arrancada aqui do mastro em frente ao palácio. Bom, essa bandeira nacional ela estava a meio mastro justamente pela morte das 3 pessoas, o luto pela morte de Felipe Mansur e também dos outros 2 assessores. Eu sou uma pessoa que defende, enquanto se luta pelo bem, se luta pela justiça, pela não violência. O início disso tudo surgiu como Vidas Negras Importam. É lógico que importam, todas as vidas importam. Então, um ato que deveria ser pacífico, vândalos, eu não acredito que organizadores tenham feito isso, mas pessoas infiltradas, que lá estavam também, para toda essa bagunça, essa quebradeira. Você viu o depoimento do senhorzinho da banca? O que esse pobre senhor, que num momento de crise como estamos, dependendo do espaço para sobreviver, dependendo daquele espaço para trabalhar e sustentar a família dele, teve tudo depredado, arrebentado. E aí, quem que vai pagar a conta? Quem vai pagar as contas desse homem? E esses safados que botaram fogo na bandeira do Brasil? Porque independente da tua posição política, ideológica, não interessa se você é a favor ou contra Bolsonaro, ou a favor ou contra Lula. Eu não estou nem aí para o teu idealismo político. A partir do momento em que se ataca um símbolo como a bandeira do Brasil, você perdeu o meu respeito.
Se você tem a capacidade de fazer isso, você é um safado, sem vergonha. A bandeira do Brasil é algo que temos como a nossa representação. Volto a dizer, se você protesta contra o governo nacional, estadual, é um direito seu. A partir do momento em que o seu ato, o seu protesto se torna invasivo, que depreda, que causa dano ao patrimônio público, que põe fogo na bandeira, você não merece o respeito de ninguém. Muito bem, 8 pessoas detidas, um desses inclusive com parte da bandeira. Infelizmente, hoje, mudou-se a lei nesse ponto. Porque eu sou favorável, de fato, que em situações como essa, que se ataque inclusive a honra de todos os brasileiros, que as pessoas paguem. E paguem caro por isso. Hoje, já não dá mais cadeia para esse tipo de situação. Em outros tempos, sim. Talvez em tempos mais rigorosos e inclusive tempos em que devemos até mesmo tentar esquecer, em tempos de ditadura. Não vivemos uma ditadura, graças a Deus. Mas o respeito, ele precisa prevalecer para garantir que continuemos em uma democracia.